Meus irmãos, minhas irmãs, eu trago um abraço forte da equipe Amanagé, com a qual nós trabalhamos lá na região amazônica. Hoje somos um pouco mais de 50 missionários, trabalhando em 17 etnias indígenas espalhadas ali pelo estado do Amazonas. E eu falei hoje pela manhã, nós estamos vivendo um momento muito especial, muito alegre, em que as igrejas indígenas estão se fortalecendo na palavra de Deus, e nós já vemos algumas igrejas indígenas sendo lideradas pelos próprios indígenas, e é o sonho de todo missionário. Eu até citei um dos casos, do casal que hoje lidera a equipe Amanagé, que é o Cássio e a Elisângela Silva. Eles se juntaram a nós em 2006 e começaram a trabalhar com uma etnia, que é a etnia dos Yurupidé, na região do Alto Rio Negro, e eles trabalharam aprendendo a língua, grafando a língua, fizeram o dicionário ali da língua Yurupidé, foram pioneiros, desbravadores naquela região, e ali começaram a pregar o evangelho, traduziram parte da palavra de Deus para poderem evangelizar a etnia Yurupidé, e depois ali de quase 10 anos de trabalho, Deus derrama graça, e no ano retrasado, os primeiros Yurupidé, eles começaram a se converter ao Senhor Jesus. No ano passado nasceu a igreja no meio daquela etnia, e nesse ano eles estão fazendo a primeira conferência missionária naquela igreja. Então o negócio aí caminhou em sequência, não é? O povo se convertendo, a igreja nascendo, e logo depois também a conferência missionária. Graças a Deus por isso, nós temos visto a mão de Deus em tantos lugares, em tantas etnias, entre os indígenas brasileiros. E eu citei aqui no culto e repito, que há porém ainda um grande desafio, 99 tribos indígenas brasileiras sem a presença de nenhum missionário. Não apenas não há presença da Igreja de Cristo, de cristãos, mas não há presença de nenhum missionário com a intenção de partilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Há ainda realmente muito a ser feito. Eu queria aproveitar também a oportunidade e pedir que a igreja possa orar conosco por um projeto missionário muito especial em nosso coração, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua Limompelo, falada pelo povo Concomba de Gana, com o qual nós trabalhamos durante 9 anos, antes de trabalharmos na região amazônica. Nós trabalhamos traduzindo o Novo Testamento. Em 2004, o Novo Testamento foi publicado, e inclusive publicado aqui no Brasil, a Casa Editora Presbiteriana. Nós levamos ali os exemplares para o povo Concomba. Tivemos ali em outubro de 2004 um culto muito especial, mais de 1000 concombas de diversas igrejas, embaixo de umas mangueiras, umas árvores frondosas, louvando a Deus pela chegada ali da Bíblia, do Novo Testamento. Mas no final daquele momento especial, os presbíteros concombas me chamaram e perguntaram: e o Antigo Testamento? Como podemos agora ter o Antigo Testamento em nossa língua? E eu falei: nós estamos agora trabalhando na Amazônia. O Antigo Testamento demanda 3 vezes mais tempo e mais trabalho de tradução do que o Novo Testamento. E nós não podemos, infelizmente, nos envolver com esse projeto. Isso em 2004. Eles disseram: bem, não há outros tradutores, então nós vamos treinar o nosso próprio povo. Escolheram 4 rapazes, bem novinhos, mas rapazes crentes no Senhor Jesus, enviaram para a capital, que é Accra, a capital do país, e ali os rapazes foram sustentados pela igreja Concomba africana durante 10 anos. Aprenderam inglês, fizeram um curso completo de teologia e fizeram um curso completo de tradução e tradução bíblica. No Natal de 2015, eu estava dando treinamento na Guiné-Bissau, também naquela região da África, e eu recebi um recado. Agora eles estão modernos, foi pelo WhatsApp. Enviaram lá um recado pelo WhatsApp dizendo: venha rapidamente que nós estamos aqui precisando conversar. Eu pensei que era algum problema no meio da igreja, cheguei até lá e, para a nossa alegria, os 4 rapazes, depois de 10 anos de treinamento, estavam prontos para começar a traduzir o Antigo Testamento para a língua Limompelo, que é uma das línguas faladas pelo povo Concomba. E começaram o trabalho em janeiro de 2016, e meus irmãos, para a glória de Deus, já traduziram 11 livros do Antigo Testamento. 11 livros. No mês de julho eu devo voltar a Gana para ajudá-los na parte ali, algumas questões do programa de tradução que precisa de adaptação e de ajuste.
mas eles já traduziram 11 livros do Antigo Testamento e estão animados. Estão animados. Nesses 10 anos eles se casaram, eles tiveram filhos e durante essa década foram sustentados pela própria igreja Concomba. Isso porque não há nada mais precioso do que a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e às vezes nós nos acostumamos tanto em tê-la em nossas mãos, em nossa língua, que nós não a valorizamos como deveríamos. Você tem a Bíblia talvez no seu carro, no seu escritório, na sua casa, talvez mais de um exemplar, mais de uma edição, a Bíblia anotada com comentários. Eu até mencionei hoje pela manhã, publicaram até mesmo a Bíblia da mulher, que eu não li porque é da mulher, mas publicaram, capa rosa. Mas há 1.800 línguas no mundo que não tem um versículo bíblico traduzido em seus idiomas, um versículo bíblico. Eu passei pela região do Alto Solimões, no Amazonas, algum tempo atrás, encontrei uma pequena igreja indígena entre os Ticuna e ali um grupinho de crentes animados. Eu cheguei para pedir uma orientação e eles falaram: você é crente, nós teremos um culto, venha nos falar sobre a palavra de Deus, porque nós nos convertemos ao Senhor Jesus, estávamos no congresso aí indígena, nos convertemos a Cristo, mas apenas uma pessoa no congresso tinha uma Bíblia. Então ela tirou as páginas da Bíblia e foi distribuindo para todo mundo que estava no congresso, quase 500 pessoas. Eu demorei demais a chegar, eu fiquei apenas com 3 páginas da Bíblia. Aquele grupinho de crentes, aquela igreja tinha apenas 3 páginas da Bíblia que carregavam com todo zelo. É a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. É um presente do Senhor, é tesouro do céu para as nossas vidas. Nós temos a palavra, nós temos os pregadores, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a missão, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos a salvação em Cristo, nós temos uma caminhada dirigida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia nesse momento em Mateus capítulo 28, e nós leremos a palavra de Deus a partir do verso 16. Mateus capítulo 28, leremos do verso 16 ao verso 20. Mateus 28. Se você puder ficar de pé comigo nesse momento, leremos juntos a palavra de Deus. E eu gostaria de refletir com vocês nesse momento de escola dominical a respeito dos fundamentos da missão. Quais são os fundamentos da missão na perspectiva bíblica do que lemos em Mateus capítulo 28? Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns, o que, irmãos? Duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode observar, eu irei reler o versículo 18, 19 e 20, e você vai observar que nessa fala de Jesus, ele repete a palavra toda ou todo 4 vezes, demarcando quais são os fundamentos da missão. 4 fundamentos bem demarcados da missão. Versículo 18, observe novamente comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: o que, irmãos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Vocês podem se assentar com as Bíblias bem abertas comigo nesse texto. Nós nos encontramos aqui em um momento único e especial na vida dos discípulos. Eles estavam entre a ressurreição de Cristo
e o Pentecoste. Neste momento, aliás, a morte de Cristo e a sua ressurreição. E nesse momento eles recebem, portanto, uma mensagem, um convite por parte das mulheres, dizendo: Jesus ressuscitou e os aguarda em um monte designado para este encontro. E esses discípulos se encontravam entre a convicção da morte de Jesus e a expectativa da sua ressurreição. Jesus, antes de morrer, ele disse que iria ressuscitar. Eles estavam ali perante Jesus quando ele morreu. Se alguém perguntasse a estes discípulos: Jesus morreu? Eles responderiam, sem sombra de dúvida: nós estávamos lá, nós ouvimos as últimas palavras, nós vimos Jesus morrer, nós percebemos o seu último suspiro, Jesus morreu. E havia, portanto, no coração dos discípulos a expectativa, a esperança de que Jesus ressuscitaria. Nesse contexto, eles recebem a mensagem por parte de Jesus, enviada pelas mulheres, dizendo: o Mestre ressuscitou e quer encontrá-los nesse monte específico na Galileia. Por isso, no versículo 16, nós lemos: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. É impressionante notarmos que no versículo 17, há aqui uma breve descrição desse encontro. Diz assim: e quando viram, os discípulos viram a Jesus, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meus irmãos e minhas irmãs, isso me impressiona porque não se trata aqui de quaisquer homens. Trata-se aqui daqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos e viram Jesus fazendo todas as coisas. Eles viram Jesus pregando a palavra de Deus, eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus expulsando os demônios, eles viram Jesus ressuscitando mortos. E agora eles veem Jesus e adoram, mas também duvidam. Isso parece que é um contrassenso deste momento no coração dos discípulos. Mas Jesus, perante esse contexto, lhes dá não uma repreensão, mas lhes dá a grande comissão, dizendo que receberiam, portanto, poder, autoridade, que seriam testemunhas, que essa mensagem na autoridade de Cristo seria pregada a todas as nações e que eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Isso nos mostra que Deus, via de regra, Ele não escolhe apenas os fortes e os prontos. Muitas vezes Deus escolhe aqueles que são fracos e que ainda não estão prontos, mas vai fortalecendo cada um deles na caminhada. Isso acontece comigo, acontece com você. E a esse grupo de pessoas enfraquecidas e duvidosas, esses 11 homens, que Jesus, portanto, profere as palavras que nós lemos: toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Eu creio que fica claro nesse texto que o primeiro fundamento da missão não é a igreja, não é o missionário, não é o apóstolo. O primeiro fundamento da missão é a autoridade. E essa autoridade é a autoridade do Senhor Jesus. Nós lemos no versículo 18, Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E com base nessa autoridade, a igreja é enviada a cumprir a sua missão. Somente na autoridade de Cristo é possível nós crermos. Somente na autoridade de Cristo é possível sermos crentes. Somente na autoridade de Cristo é possível cumprirmos também a nossa missão. É interessante nós notarmos que sem a autoridade de Cristo, a igreja deveria se calar. Porque como? E aliás, com que autoridade nós podemos nos aproximar, por exemplo, de um agnóstico e dizer que a sua compreensão da vida e do universo, a compreensão está equivocada porque existe uma verdade, que é a palavra de Deus? Com que autoridade podemos nos aproximar de um budista e dizer que a sua crença milenar está equivocada porque existe uma salvação e a salvação é no nome do Senhor Jesus? Com que autoridade nós podemos nos aproximar de um mundo como o nosso,
em que há centenas ou milhares de crenças e de religiões e de compreensões espirituais, e no meio de todas elas, nós falamos que existe apenas uma verdade que nos reúne ao Pai, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Com que autoridade? Não é com a autoridade do pastor, nem do teólogo, nem da igreja, nem do missionário, é na autoridade de Cristo. E é por isso que Jesus, Ele está aqui desenhando a missão e entregando a missão à sua igreja. O primeiro fundamento da missão, falado pelo Senhor Jesus, é justamente a autoridade. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus, no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos. Eu tenho percebido, meus irmãos e minhas irmãs, que à medida que nós compreendemos que nós dependemos de Deus e que precisamos caminhar na autoridade de Deus, nós somos fortalecidos por Deus. Deus nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Deus nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Eu falei hoje pela manhã que se nós conciliássemos as cartas paulinas, iríamos perceber que há 7 práticas cristãs que devem fazer parte da vida de todo crente, na teologia paulina de espiritualidade. A primeira é a palavra, é a leitura da palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja privada, ou seja coletiva, seja mais particular, seja pública. A terceira é a comunhão, é caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta é a oração, não apenas orar antes das refeições, mas ter uma vida de diálogo com o Pai, no nome do Filho, que é Jesus. A quinta é a santidade, é buscar intensamente e intencionalmente ter uma vida santa que glorifica a Deus. A sexta são as boas obras, é abraçar quem está em sofrimento, comunicando assim o amor de Deus. E a sétima é a evangelização, é abrir a boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Portanto, essas práticas da espiritualidade que estão ali repetidas em todas as cartas paulinas, elas devem fazer parte da nossa caminhada diária. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. E uma coisa importante, quando pensamos nessa autoridade do Senhor Jesus em relação às práticas espirituais, às práticas cristãs, Ele tem toda a autoridade. A igreja foi revestida com toda a autoridade necessária no Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Mas você e eu, como igreja do Senhor Jesus, só temos autoridade espiritual para fazermos uma coisa em nossas vidas: a vontade de Deus. Eu me lembro que vários anos atrás fui convidado a participar de um congresso no sul da França, uma região com poucos crentes e as igrejas bem pequenas. E ali então passei um final de semana com os irmãos, uma sexta, um sábado e um domingo, e seria uma reunião de um encontro de algumas igrejas evangélicas daquela região. E ali, como eu não falo francês, precisava de um intérprete, um tradutor. E quando você vai para um país onde você não fala a língua do país, você ora para Deus lhe dar um bom tradutor. E assim eu orava, e Deus realmente me deu um excelente tradutor. Era um rapaz, um seminarista, estudante de teologia, era fluente em inglês e era fluente em francês. E era muito dedicado no estudo da palavra de Deus e gostava de pregação. Era o tradutor assim ideal. A cada tarde eu repassava com aquele tradutor, com aquele rapaz, o sermão, o texto bíblico, as anotações. Ele fazia anotações, fazia algumas perguntas, preparava ali aquela tradução. À noite eu pregava, ele traduzia, tudo corria bem. Assim aconteceu na sexta, no sábado, mas chegamos no domingo, que seria o dia principal, pois todas as igrejas estariam reunidas naquela noite. E ali, antes de começarmos o culto da noite, o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, tivemos aqui um problema, o tradutor, aquele rapaz, ele enviou aqui uma mensagem, teve um imprevisto, ele não poderá comparecer. Mas não se preocupe, nós estamos tentando encontrar uma outra pessoa. Ele está assim, preocupado, olhando o seu telefone, ali disse: olha, recebi uma mensagem, uma pessoa se voluntariou. E ele leu então e disse: ela já teve
ali experiência em tradução, que coisa boa, mas já foi 30 anos atrás, há 30 anos que ela não trabalha nessa área. Ela está chegando aqui no nosso local de culto, e aquela senhora então começou a se aproximar. Ela seria então a voluntária para a tradução. Era uma senhora bem idosa, andando vagarosamente com a sua bengalinha, e quando eu me aproximei dela, eu a cumprimentei, ela respondeu, mas eu não ouvi a sua voz. Ela falava de maneira bem baixa, sussurrando lentamente. Ela sentou-se ali no primeiro banco à esquerda, eu me sentei ao seu lado e disse: olha, eu tenho aqui as minhas anotações, a senhora quer saber qual é o tema do sermão? E ela olhou para mim, sorriu e disse: meu filho, não se preocupe, vai dar certo. Eu falei: mas eu tenho aqui pelo menos o texto bíblico, se a senhora quiser apenas passar os olhos nos 2 pontos principais, só para ter em mente. Ela olhou para mim e disse: meu filho, não se preocupe, vai dar certo. Eu comecei a orar ainda mais. Meus irmãos, na hora do sermão eu estava realmente preocupado, eu pensei: não vai funcionar. Eu converso com ela, quase não ouço a sua voz. E ele, na hora da pregação, subi até o púlpito, ajudei a colocar a bengala encostada no púlpito, ajeitei o seu microfone, eu comecei a falar. Aquela mulher se agigantou naquele púlpito. Jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem em minha vida como aquela senhora naquela noite. Eu falava, ela traduzia, e no final do sermão, quando a gente fala de maneira mais rápida, eu terminava uma frase e ela terminava a frase comigo em francês. Um negócio assim impressionante. Quando nós terminamos então o culto, eu fui cumprimentar aquela senhora e disse: muito obrigado, Deus abençoe, que ótimo trabalho. E ela sorriu uma vez mais e disse: Deus sempre me fortalece quando faço a sua vontade. Aquele negócio entrou no meu coração. A autoridade de Deus que é derramada sobre o povo de Deus, a habilidade, a oportunidade, a inteligência, uma porta aberta, é o que Deus dá para a sua igreja, quando a igreja faz a sua vontade. O que você e eu precisamos saber no final do dia, não é se nós somos capazes, é se estamos fazendo a vontade de Deus. O que nós precisamos saber, não é se nós damos conta, é se nós estamos na vontade de Deus. Não é se nós temos todo o preparo necessário, mas se nós estamos na vontade de Deus, pois Deus, à medida que a sua igreja caminha na sua vontade, Deus a capacita, Deus a encoraja, Deus a fortalece. Eu fiquei achando engraçado porque depois que a senhora foi embora, ela disse: já passou da minha hora de dormir, e saiu assim. Eu fiquei ali conversando com algumas pessoas e o organizador do congresso disse: Ronaldo, ela disse quem ela é. Eu falei: não, ela não falou nada a respeito da sua própria vida. E ele disse: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França, na década de 70. Deus sempre nos fortalece. Mas pastor Ronaldo, eu sou tímido para pregar o evangelho. Deus te fortalece. Mas eu não tenho as palavras certas para colocar do jeito certo, como aqueles meus amigos. Deus o fortalece. Mas os universitários da minha classe, eles têm perguntas e questionamentos complexos sobre a veracidade da palavra de Deus. Deus te prepara e te fortalece. Mas para pregar a palavra de Deus e testemunhar do amor de Cristo na minha casa é tão difícil. Para os meus irmãos, para os meus tios, eles riem de mim. Deus vai te fortalecer. Deus os fortalece na caminhada. Se nós observarmos aqui, esses discípulos do Senhor Jesus, eles estavam relativamente despreparados, porque chegaram até mesmo a duvidar, mas é na caminhada que eles vão sendo fortalecidos pelo Senhor. E à medida que eles caminham, Deus usa cada um deles mais e mais, mais e mais. No livro de Atos nós vemos esse caminhar dos discípulos e da igreja do Senhor Jesus, e como Deus vai fortalecendo e usando, fortalecendo e usando para a sua glória. A autoridade, o primeiro fundamento da missão proposto pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28 é a autoridade. Não é a autoridade dos discípulos, é a autoridade de Jesus, com a qual os discípulos caminham fazendo a vontade de Deus. E para mim e para você é a mesma coisa. O segundo fundamento da missão, nós podemos encontrá-lo no verso 19, me acompanhe no verso 19. Eu creio que o segundo fundamento é transformação.
Pois no verso 19 lemos assim: ide, portanto, porque Jesus tem toda a autoridade, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está enviando os seus discípulos, são discípulos de Jesus, para fazerem outros discípulos, discípulos também de Jesus. Eu quero deixar isso bem claro, porque algumas igrejas parece que compreendem isso de maneira equivocada. São líderes fazendo discípulos deles, não de Jesus. A ordem aqui não é essa. É que eles, discípulos de Jesus, possam fazer outros discípulos de Jesus, não deles. Seguidores de Jesus, não deles. Adoradores de Jesus, não deles. Nós precisamos caminhar com as pessoas no discipulado, que é você comunicar o Evangelho e trazer a pessoa no ambiente do Evangelho. Essa é a ideia do discipulado, é ambientar aquela pessoa no Evangelho, na palavra de Deus. Nós precisamos do discipulado centralizar, não a igreja, não o discipulador, não a metodologia, mas o Senhor Jesus, o relacionamento com o Senhor Jesus. E é preocupante quando nós entendemos diferente. Eu estava em uma igreja aqui em São Paulo, alguns anos atrás, no final do culto, um jovem me procurou e disse: Ronaldo, eu queria conversar com você, tenho umas dúvidas, aqui depois do culto, você não vai viajar agora, pelo que eu sei. Eu disse: podemos conversar. E eu completei: olha, eu nem jantei, se você quiser, eu vi que tem uma pizzaria aqui do lado da igreja, nós podemos comer uma pizza e conversar. E aquele rapaz disse: eu vou perguntar ao pastor que me acompanha, porque eu estou sendo discipulado por ele, para ver se ele me libera para comer uma pizza com você hoje à noite. O centro não é o pastor, a igreja, o missionário, o método, a técnica, o centro é Cristo. Discipular, meus irmãos, é chamar a pessoa para conhecer a Cristo, para amar a Cristo, para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, para não negar Cristo em sua vida. É Paul Hibbert, possivelmente o maior antropólogo missionário da nossa geração, que diz que a transformação, pois esse é o segundo fundamento da missão, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, pessoas sendo transformadas. O discipulado é um processo de transformação. Paul Hibbert, ele diz que as pessoas são transformadas, são convertidas em 3 dimensões diferentes. A maneira como a pessoa crê são as suas crenças, a maneira como a pessoa age é o seu comportamento, e a maneira como a pessoa vê o universo ao seu redor, que é a sua cosmovisão. Ele diz: o Evangelho de Deus muda a vida da pessoa nessas 3 dimensões: as suas crenças, o seu comportamento e a sua cosmovisão. Mas ele chama, Paul Hibbert, ele faleceu há poucos anos atrás, mas ele chamava a nossa atenção para a necessidade de um bom discipulado bíblico. Ele, morando na Índia, ele falava sobre um discipulado rápido demais, pessoas que eram atraídas ao Evangelho, mas não conheciam a palavra, não conheciam a Jesus, não eram devidamente discipuladas, e ele nos alerta, dizendo para o risco de uma igreja que é transformada em suas convicções, mas não em seu comportamento, se tornando assim uma igreja nominal, ou uma igreja transformada em seu comportamento, mas não em sua convicção, se tornando assim uma igreja legalista, ou uma igreja transformada em suas convicções, em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, se tornando uma igreja infrutífera. E ele lista, portanto, esses 3 perigos para uma igreja que não tem um bom discipulado: se torna uma igreja nominal, uma igreja legalista ou uma igreja infrutífera. Meus irmãos, nós precisamos centralizar o Evangelho na nossa vida e na vida daqueles que ouvem o Evangelho por meio de nós. Hoje pela manhã eu citei que na relação do Evangelho com a cultura, nós podemos compreender que o Evangelho, ele é supracultural, pois é o Evangelho que define a cultura e não o contrário. O Evangelho também é multicultural, pois atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus.
O evangelho é intercultural, porque essas pessoas agora salvas, elas têm comunhão, são uma igreja no Senhor Jesus. O evangelho também é cultural, pois é o próprio Deus encarnado entre nós, Emanuel, é o Senhor Jesus. Esse evangelho também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura por meio da obra missionária. E por fim, esse evangelho é contracultural, pois alcança a pessoa onde ela está, mas provoca transformação. Essa pessoa jamais será a mesma. O primeiro fundamento da missão é a autoridade. O segundo fundamento da missão é transformação, pessoas sendo transformadas. Agora olhem bem para mim e reflitam comigo. Muitas vezes nós falamos sobre o evangelho, e o cerne do evangelho na teologia paulina é quem é Jesus e o que ele faz por nós. Nós falamos sobre o evangelho e pensamos que o evangelho é para aquele que ainda não é convertido. Precisamos pregar o evangelho para quem não conhece Jesus. O evangelho não é apenas a mensagem de Deus para o mundo. O evangelho é a mensagem de Deus para a sua igreja. É conhecer a Jesus, é amar a Jesus, é caminhar com Jesus, é pregar o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser cristãos que centralizam o evangelho em suas vidas, em sua fé e em sua missão, para que o nome do nosso Deus seja de fato glorificado. Primeiro fundamento da missão, a autoridade. Segundo fundamento da missão, transformação. Encontramos no versículo 20 o terceiro fundamento da missão, que é a doutrina. No versículo 20 nós lemos assim: ensinando-os. Agora Jesus não está dizendo apenas fazer discípulos, ele está dizendo como fazer discípulos. Ensinando-os a guardar, o que, meus irmãos? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Há uma forma bíblica de se fazer discípulos, ensinando-os a guardar o que Jesus nos ordenou. Esses mandamentos a que Cristo se refere são o cerne do evangelho. É crer no evangelho, é viver o evangelho, é proclamar o evangelho. Nós precisamos ensinar a doutrina. Nós precisamos que nós possamos aprender e que outros possam aprender a verdade bíblica como é exposta na palavra de Deus. Sim, precisamos partilhar o nosso testemunho pessoal. Há lugar para nós podermos, na caminhada de maneira informal, partilharmos o que Deus tem feito aqui e ali. Louvado seja Deus, isso encoraja o crente, saber o que Deus faz em sua vida. Mas meu irmão e minha irmã, o que nos dá convicção de fé no final do dia é doutrina, é como nós entendemos a palavra de Deus. Alguém me perguntou outro dia, o que segura um missionário no campo? Missionário que às vezes passa um aperto, dificuldade, barreiras. O que segura o missionário no campo? Eu comecei a responder dizendo, vou lhe falar o que não segura o missionário no campo. O que não segura o missionário no campo, em primeiro lugar, é o sustento missionário. Não é pelo sustento que o missionário permanece no campo, porque depois que ele é encarcerado, que ele é perseguido, que está lá com a sua vida sob risco, com sustento ou sem sustento, ele deixa o campo, se a sua motivação for financeira. O que sustenta o missionário no campo, o que segura o missionário no campo, também não é o envio da igreja. O envio da igreja é uma bênção, e o missionário se sente ligado à igreja, enviado pela igreja, unido à igreja, cumprindo a missão. Mas, meus irmãos, quantas vezes enviados pelas melhores igrejas, que apoiam, abraçam e pastoreiam da melhor forma, o missionário, ele se vê de maneira muito particular, ele se vê sem condições de permanecer naquele campo. O que segura o missionário no campo é apenas uma coisa, é a convicção de que foi Deus quem o chamou. É o que segura o pastor no pastoreio. A igreja pode ser bela, acolhedora, uma igreja bíblica. O que segura o pastor no pastoreio, como missionário no campo, como líder no trabalho que faz na igreja local, é a convicção. O que nos segura na caminhada, meu irmão e minha irmã, é a convicção daquilo que nós entendemos e cremos na palavra de Deus, é doutrina. É John Stott que dizia que doutrina é a profunda compreensão dos temas bíblicos, como são explicados na palavra de Deus,
e como são aplicados na nossa vida diária. Eu gosto muito dessa definição. É a profunda compreensão dos temas bíblicos, como são explicados na palavra de Deus e como são aplicados na nossa vida diária. Doutrina. Curiosamente, eu me lembro que entre os concombas na África, nós passamos um momento em que havia certas divergências doutrinárias, especialmente de algumas novas igrejas do lado do Togo, que é um país vizinho. Pessoas que ouviram o Evangelho voltaram para suas aldeias mais distantes. Nós não tínhamos ainda a Bíblia traduzida, nem o Novo Testamento traduzido naquela língua. Algumas controvérsias surgiram e nós passamos a desenvolver a prática de, a cada mês, reunir toda a liderança disponível das igrejas plantadas para, durante um final de semana, nós estudarmos a palavra de Deus, os temas bíblicos e como são aplicados na nossa vida diária, ou seja, doutrina. Era um encontro mensal da liderança das igrejas concombas para o estudo da doutrina bíblica. Meus irmãos, olhando para trás hoje, eu percebo que talvez aqueles encontros realmente foram as ações mais estratégicas para a consolidação da igreja concomba em Gana, juntamente com a tradução da palavra de Deus. Até mesmo, eu me lembro que foi em um desses encontros que eu fui motivado a iniciar a tradução do Novo Testamento, porque o nosso foco de trabalho, o nosso projeto de trabalho, prioritariamente era a evangelização e o plantio de igrejas, e é assim que nós fazíamos. E eu traduzia, portanto, o necessário na língua local para que eu pudesse ensinar a palavra de Deus, mas não uma tradução formal, clássica, para publicar a Bíblia na língua daquele povo. Mas eu me lembro que durante um desses encontros doutrinários, estávamos ali e cada um deles memorizava 12 a 13 versículos da palavra de Deus. Eles não tinham a Bíblia em suas mãos, então nós explicávamos a palavra de Deus. No final de semana, cada líder de cada igreja que vinha, algumas igrejas bem distantes, e ali naquele final de semana eles entendiam aqueles versos bíblicos, discutiam como aplicá-los na vida diária e memorizavam para que pudessem ensiná-los quando voltassem para as suas igrejas locais. E assim fizemos durante mais de 2 anos. Depois de uns 2 anos, em um daqueles finais de semana, estávamos ali, éramos mais de talvez 40 pessoas naquele final de semana. Uma senhora muito piedosa, que era a primeira pessoa que foi transformada pelo Evangelho numa aldeia bem distante chamada Candiocorá, ela sempre participava conosco. E dessa vez foi a única pessoa que veio da igreja de Candiocorá para participar da reunião. E eu disse: a senhora tem uma missão muito importante, que é memorizar esses 13 versículos, nós ensinamos naquela feita 13 versículos, e replicar para que outros possam também aprendê-los. E ali todos fizeram isso. No final de semana, aprendemos os 13 versículos, conversamos a respeito deles na nossa vida diária, memorizamos e cada um voltou para a sua casa. Era uma senhora mais idosa e ela levava 4 dias de caminhada da sua aldeia para a nossa aldeia. Ela andava o primeiro dia, dormia à noite numa aldeia, o segundo dormia à noite em outra aldeia, o terceiro, no 4º dia chegava. Pois bem, ela voltou para a sua casa. Depois nos disse que ela caminhou o primeiro dia, voltando para a sua casa, dormiu à noite em uma aldeia. Caminhou o segundo dia, dormiu à noite em outra aldeia. Mas no terceiro dia, bem cedinho, quando ela acordou, ela foi agora lembrar dos versículos e ela percebeu que ela havia esquecido um dos 13 versículos. Meus irmãos e irmãs, ela não pensou 2 vezes, ela voltou aqueles 2 dias de caminhada. Eu me lembro que eu e Rossana, minha esposa, estávamos embaixo de uma árvore e vimos aquela senhora se aproximando e nós pensamos: o que aconteceu? Ela voltou e ela disse: a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. Rememorizou aquele último versículo, descansou conosco ali naquele dia. No dia seguinte voltou para a sua aldeia, 4 dias de caminhada, por causa de um versículo da palavra de Deus. Meus irmãos, isso é tesouro, doutrina.
Nós precisamos não é apenas olhar, memorizar, citar, comentar, nós precisamos compreender os temas bíblicos, como são explicados na palavra de Deus e como são aplicados na nossa vida diária. Foi por causa desse fato em particular que a Rosana puxou ali a minha orelha dizendo: já está demorando demais, precisamos traduzir a palavra de Deus. Começamos ali o projeto de tradução do Novo Testamento. Doutrina. O primeiro fundamento da missão é a autoridade, que é de Cristo. O segundo fundamento da missão é a transformação, produzida pelo Evangelho. O terceiro fundamento da missão é a doutrina bíblica. E o quarto fundamento da missão, olhe comigo, portanto, o versículo 20, a segunda parte, o quarto fundamento da missão. E antes de falar qual é o quarto, eu queria que você olhasse para mim e pudesse pensar comigo. Sem esse quarto fundamento, nada mais funcionaria. A autoridade é de Cristo, a transformação é do Evangelho, a doutrina é bíblica, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, não cumpriríamos a nossa missão se não fosse o quarto fundamento. E o quarto fundamento é a segurança que nós temos em Cristo. No versículo 20, o Senhor Jesus termina essa grande comissão dizendo: e eis que estou convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias. Essa expressão, ela é fantástica, porque muda tudo. Jesus, ele está falando com os discípulos mais ou menos assim: é o seguinte, vocês são 11, mas é para vocês evangelizarem o mundo todo. E não é só evangelizar o mundo todo, é para vocês fazerem discípulos de todas as nações. E não é somente fazer assim rapidamente, é ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma missão impossível, é uma tarefa que ninguém poderia cumprir, é algo impossível para a igreja do Senhor Jesus em qualquer momento, não fosse o quarto fundamento. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença de Jesus é a única coisa que ele promete aqui nessa grande comissão, e a única coisa que nós precisamos é a sua presença. Nós estamos seguros porque Cristo está conosco, e ele está conosco todos os dias. Pode falar comigo? Todos os dias. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero repetir porque isso, meus irmãos, se você crê como eu creio, isso é transformador. Não há nenhum momento na sua vida, nem debaixo do ataque da carne do mundo ou do diabo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. O Rei do Universo, o dono da nossa vida, o autor da nossa salvação, o nome acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está conosco todos os dias. É só disso que nós precisamos. Cada um de nós lembra de um verso bíblico, de alguma palavra bíblica, não é? Em momentos assim mais difíceis na vida. Na minha caminhada missionária, eu tenho alguns versos bíblicos, mas eu tenho essa pequena frase que eu gosto de pensar, de lembrar, quando a coisa está apertando. Eu penso o seguinte: todos os dias, todos os dias, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro fundamento da missão, a autoridade. De quem? De Cristo. O segundo fundamento da missão, transformação, produzida pelo Evangelho. O terceiro fundamento da missão é a doutrina bíblica. E o quarto fundamento da missão é a segurança que nós temos no Senhor Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por tantas coisas, mas nós queremos louvar o Senhor, especialmente porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Quando cremos, ou quando a nossa fé está enfraquecida, quando passamos pelo dia bom ou pelo dia mau, quando temos motivos de tanta alegria ou de muito choro,
quando queremos continuar motivados ou quando queremos desistir, envergonhados, o Senhor está conosco todos os dias. Ó Pai, nos ensine, em nome do Senhor Jesus, a nós termos uma vida, uma fé, um comportamento, um relacionamento, uma missão que glorifica o Teu nome. Não permita, Senhor Deus, que gastemos a nossa vida correndo atrás do vento. Coisas fúteis, coisas que não são duradouras, muitas vezes desnecessárias, e tratamos como se fossem as coisas mais importantes da vida. Senhor Deus, nos perdoe se nós gastamos mais tempo escolhendo um modelo novo de celular para comprar do que evangelizando aqueles que ainda não seguem o Senhor Jesus. Nos perdoe, Senhor Deus, quando nós gastamos mais recursos para comprar uma roupa nova de fim de ano do que, ó Deus, abraçando, nos envolvendo com aquele que está aflito de coração. Nos perdoe, Senhor Deus, quando as nossas prioridades estão trocadas e o Senhor Deus nos chame para o centro da Tua vontade e nos fortaleça à medida que nós fazemos a Tua vontade. É a nossa oração sincera nesse início de noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.